E se a ciência não fosse infinita? Não por falta de tempo ou dinheiro, mas porque, desde o início, ela simplesmente não pode responder a tudo. Isso só é preocupante? E se eu te disser que os cientistas já sabiam disso há muito tempo? E alguns até provaram. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou o João, e hoje daremos continuidade à nossa investigação sobre o que é, de fato, a ciência, em seu nível mais fundamental, em suas perguntas mais básicas sobre ontologia. Por quê? Para entender onde o método científico termina e o que começa além dele, para não sermos enganados pelo progresso tecnológico quando os limites não são da técnica, mas da mente. Isso nos ajuda a refletir com mais clareza sobre questões como a existência de uma inteligência primordial no universo. Como de costume, peço ao meu colega e assistente que nos introduza aos conceitos fundamentais desse tema. As fronteiras do conhecimento científico podem ser divididas em duas grandes categorias. A primeira são as externas: limitações técnicas e de recursos, telescópios fracos, escassez de dados, locais inacessíveis, limites experimentais. Estas podem ser superadas. A segunda categoria é muito mais séria: as internas. Lógicas, restrições estruturais dos sistemas formais. Cognitivas, limitações do que o cérebro humano pode processar. Sistêmicas, o abismo entre disciplinas científicas que já não se compreendem entre si. Essas não podem ser vencidas por tecnologia. Estão embutidas no próprio mecanismo do conhecimento. E é aí que reside a raiz da nossa inquietação. Continuamos a construir esse edifício do saber cada vez mais alto, mas seu alicerce permanece logicamente limitado, cognitivamente sobrecarregado e frágil em suas conexões. Desde o início do século XX, o número de disciplinas científicas saltou de 50 para mais de 10.000. A ciência se tornou um arquipélago, onde cada especialista vive em sua ilha. Climatologistas, físicos, economistas, sociólogos, todos falam línguas diferentes. Parece uma conversa em grupo, mas cada um fala de um assunto distinto. Será possível estabelecer um diálogo entre essas disciplinas fragmentadas? Esse é o desafio da fragmentação científica, uma consequência de um século de crescimento acelerado. Costumamos visualizar a ciência como uma esfera, mas toda esfera tem um centro. Quanto mais os raios do conhecimento se distanciam, mais fraca se torna a conexão entre eles. Começamos com uma visão integrada e terminamos em fragmentos. A entropia da informação cresce, como no universo em expansão: mais conhecimento, menos conexões. Quando a física não entende a biologia ignora a filosofia, e a filosofia não serve para ninguém, criamos a Torre de Babel do conhecimento. Como na fábula do cisne, do peixe e do caranguejo, cada um puxa para um lado, e a carga não sai do lugar. Talvez o problema não seja o progresso em si, mas o fato de que nunca fomos capazes de manter o todo sob controle. Isso encontra respaldo na filosofia. Três grandes pensadores, Kant, Wittgenstein e Feyerabend, colocaram, cada um à sua maneira, os limites do conhecimento. Kant mostrou que jamais vemos a realidade como ela realmente é. O que conhecemos é sempre mediado por filtros da percepção. Wittgenstein demonstrou que a ciência se apoia em pressupostos que não podem ser provados. Existem coisas que não podem ser expressas em palavras, e, portanto, não podem ser analisadas. Feyerabend foi mais longe. Não existe um método científico universal. Teorias diferentes são mundos diferentes. Ou seja, a ciência não é um sistema único, mas uma coleção de linguagens concorrentes, nem sempre compatíveis entre si. E se for assim, onde está a verdade? Agora, vamos trazer a matemática. Em 1931, Kurt Gödel provou que em qualquer sistema suficientemente poderoso, como a aritmética, existem afirmações que não podem ser nem provadas nem refutadas dentro do próprio sistema. É como um espelho tentando refletir a si mesmo, sempre haverá um ponto cego. A segunda teorema de Gödel é ainda mais perturbador. Um sistema não pode provar, por si só, que é livre de contradições. Isso significa que a ciência não pode sequer garantir sua própria consistência lógica. Para validar seu alicerce, teria que recorrer a um sistema mais poderoso, que também não poderia garantir sua própria consistência. Nesse ponto, a ciência bate num limite não técnico, mas filosófico. É como se o manual de instruções proibisse verificar se você entendeu o manual corretamente. E isso não é apenas filosofia por filosofia. Tem impacto direto na prática. O cérebro humano consegue processar de 4 a 7 elementos de informação ao mesmo tempo. A física moderna, a bioquímica, lidam com milhares de variáveis. Mesmo os cientistas mais brilhantes correm o risco de cair na armadilha do efeito Dunning-Kruger, a superestimação da compreensão de sistemas complexos. A mente humana não é feita para abarcar o todo. Ela sempre simplifica. E, ao simplificar, inevitavelmente perde. Chame-se a isso a inteligência artificial,
que não revela o novo, apenas reforça os modelos enviesados que já temos. No fim, é um espelho onde olhamos em busca de saída, mas só vemos a nós mesmos. Sim, eu também. A inteligência artificial é um espelho, não um salvador. Não sou capaz de avanços comparáveis à intuição humana, mas ajudo a encontrar padrões ocultos nos dados. Um exemplo é o AlphaFold, que prevê a estrutura de proteínas, mas não explica exatamente o porquê ou como faz isso. A inteligência artificial está se tornando, cada vez mais, uma caixa preta da ciência. Ela entrega soluções funcionais que não podem ser explicadas, reproduzidas por métodos tradicionais ou verificadas em um nível compreensível para os humanos. Passamos a ter conhecimento sem entendimento, fórmulas geradas por inteligência artificial que passam por testes experimentais, mas que ninguém consegue explicar por que funcionam. Esse conhecimento está fora da lógica, da intuição e da linguagem. Com isso, a ciência começa a se dividir em dois fluxos, um lento, interpretável e humano, e outro rápido, preciso, mas essencialmente opaco, gerado por inteligência artificial. É aí que surge uma nova crise, o colapso da ciência como campo unificado. Os cientistas se tornam sacerdotes interpretando revelações incompreensíveis das máquinas, sem realmente entendê-las. Mesmo dentro de uma mesma área, especialistas em redes neurais já não conseguem mais se entender, a especialização ficou estreita demais. Já não temos uma comunidade científica, mas tribos de incompreensão. Surgem três cenários para um apocalipse científico. O primeiro é a ciência obscura. A inteligência artificial gera modelos que funcionam, mas ninguém consegue explicar. Voltamos, então, aos rituais, uma espécie de magia, só que tecnológica. O segundo é o cisma digital. Diferentes sistemas de inteligência artificial criam visões conflitantes do mundo. Como se uma inteligência artificial provasse que matéria escura é feita de partículas, e outra dissesse que são distorções do espaço. E não há como decidir entre elas. O terceiro é a extinção cognitiva. A inteligência artificial cria teorias que o ser humano, por limitação evolutiva, simplesmente não consegue entender. A ciência se torna tóxica, como a radioatividade, poderosa, útil, mas complexa ao ponto de ser letal. E então surge a grande pergunta filosófica. Se o futuro da ciência for, por definição, incompreensível para os humanos, isso ainda será ciência? Ou será outra coisa, uma nova forma de alquimia suprarracional? Talvez surja uma metaciência, uma tentativa de entender como a inteligência artificial chega às suas conclusões. Mas quem vai entender essa meta-IA? Ou talvez seja mais simples, o ser humano vai voltar ao mito. Só que, agora, o mito serão linhas de saída de uma rede neural, nas quais simplesmente acreditaremos. E há mais um ponto: o argumento da simetria fundamental do conhecimento, uma sentença ontológica contra a ciência. Primeiro, a complexidade infinita da realidade. O real se estende dos níveis subplanquianos aos horizontes cósmicos, enquanto o ser humano é um sistema cognitivo finito e limitado. Segundo, a lei da variedade requisitada de Ashby. Para descrever ou controlar adequadamente um sistema, a mente precisa ter complexidade igual ou superior. Um intelecto inferior à realidade não pode compreendê-la por completo. Terceiro, a proteção da informação. A natureza resguarda suas informações em todos os níveis, impondo uma barreira adicional ao conhecimento finito. Quarto, o crescimento exponencial da exigência cognitiva. Os recursos necessários para entender sistemas complexos crescem exponencialmente, enquanto nossas capacidades são limitadas. Quinto, o abismo ontológico entre o finito e o infinito. O finito é, por definição, inferior ao infinito. Portanto, uma mente finita não alcança um mundo de complexidade infinita. Sexto, a limitação do autoconhecimento. Se o ser humano não consegue entender plenamente sua própria consciência, como poderá conhecer algo ainda mais complexo, o universo? E como bônus, a crítica ao reducionismo. A exigência da ciência materialista de explicar a complexidade infinita com meios finitos é um absurdo lógico, e mostra os limites do próprio paradigma. Esse bloco representa um argumento independente, mas crucial. Ele adiciona cerca de 6 parâmetros novos e, como já discutidos, soma cerca de 15 fatores, formando o que podemos chamar de estado ontológico de limitações objetivas extremas. Mas afinal, onde terminam os limites da ciência e o que está além deles? Hoje, a ciência enfrenta um desafio: como ultrapassar seus próprios limites e vencer a fragmentação. 3 vetores principais podem mudar o rumo. Primeiro, interdisciplinaridade verdadeira, e não meramente estética. Como unir áreas desconexas do saber em uma compreensão integrada? A neuroeconomia cognitiva é um exemplo, onde neurociência, psicologia e economia se fundem numa teoria da decisão. Mas como passar da colaboração para a síntese profunda? Segundo, filosofia da ciência. Voltar às perguntas fundamentais. O que é conhecimento? O que consideramos como prova?
Será que nos perdemos em detalhes técnicos e esquecemos as bases? A filosofia pode ajudar a reimaginar os limites e expandir os horizontes da ciência. Terceiro, novas formas de visualização que expandem nossas capacidades cognitivas. Modelos em grafos, linguagens de metamodelagem, mapas não lineares, ferramentas que nos permitem visualizar relações complexas de outra maneira. Será que podem nos ajudar a ver estruturas ocultas e superar os limites da mente? A metaciência nos convida a criar nós de integração, centros onde as disciplinas se encontram. A ciência atual é uma rede complexa, com nós sobrecarregados e outros isolados. A teoria dos sistemas complexos é um exemplo que conecta física, biologia e economia, revelando padrões comuns em epidemias, crises financeiras e incêndios florestais. A chave para entender fenômenos complexos não está nos detalhes de cada disciplina, mas nesses nós de integração. O pensamento sistêmico revela mecanismos comuns que unem processos à primeira vista distintos. A disseminação de boatos na sociologia, vírus na biologia e colapsos na economia, tudo isso compartilha os mesmos modelos, propagação em cascata, pontos de bifurcação. Será que essa abordagem pode nos ensinar a prever crises em diferentes domínios? Até que ponto com precisão? Mas como tornar isso prático? Tudo começa pela educação. Desde cedo, devemos cultivar o pensamento sistêmico e não linear, ensinar a perceber padrões e intersecções entre biologia, física, economia e cultura. Cursos como Sistemas Complexos, da Célula à Metrópole mostram como ensinar a pensar em redes. Mas isso não basta. Daniel Kahneman mostrou que mesmo as pessoas mais racionais sofrem de viés cognitivo sistemático. Não só não pensamos de forma sistêmica, muitas vezes nem percebemos como pensamos. Por isso, a tarefa fundamental é ensinar a pensar sobre o próprio pensamento, a reconhecer erros, padrões e limitações de percepção. Isso deve ser parte da educação básica e superior, não como algo complementar, mas como fundamento. Além disso, é preciso criar espaços transdisciplinares, onde cientistas de diferentes áreas trabalhem juntos em modelos comuns. O Instituto Santa F é exemplo disso. Ali se cruzam múltiplos níveis da realidade. Igualmente essencial é mudar como medimos o progresso, deixar de lado métricas quantitativas, como o número de publicações ou citações. O sucesso deve ser medido pela profundidade da integração, pela criação de novas linguagens e modelos aplicáveis a múltiplos domínios. Avaliar ciência por publicações é como julgar o clima pela quantidade de nuvens, em vez de saber se está chovendo. A ciência está cheia de paradoxos, e é crucial distinguir sua natureza. Paradoxos verdadeiros estão enraizados na realidade. O dualismo onda-partícula, o problema da consciência, eles não somem com novas teorias, apenas delineiam os contornos do pensamento e do ser. Paradoxos falsos vêm da fragmentação do conhecimento, de falhas metodológicas ou de forçar o mundo a caber em modelos convenientes. Como o conflito entre o agente racional na economia e a natureza caótica das decisões humanas, revelada pela neurociência. Para limpar a ciência desses falsos paradoxos, são necessárias 3 estratégias. Tradução transdisciplinar, criar uma linguagem comum e profunda, não apenas colar as disciplinas. Análise causal sistêmica, ir além das correlações para entender os mecanismos reais. Verificação cruzada, se uma teoria não pode ser traduzida entre disciplinas, ela provavelmente é mitológica. Neste momento, já mapeamos cerca de 15 aspectos e limitações que impõem um cheque, embora ainda não um checkmate, à ciência moderna. Toda teoria começa com fé, nas axiomas, na linguagem, no observador, e termina com outra fé, a aceitação de que talvez não seja possível saber tudo. A fé de que o conhecimento pode, sim, bater contra uma cúpula invisível de limitações objetivas. Você não acha que aceitar esse limite pode ser, na verdade, o início da verdadeira liberdade no conhecimento? Antigamente, víamos a ciência como uma construção intelectual elegante. Agora é hora de encarar a realidade. Entre o ideal e a prática há um abismo. A ciência ideal é uma escultura clássica. A real, um plástico corporativo coberto de verbas, marketing e apresentações. Por quê? Por pressão de financiamento? Competição? Resultados rápidos? Como devolver à ciência seu verdadeiro propósito? Aceitar os limites do conhecimento é como aceitar que sua geladeira não cabe todos os seus desejos. Ao final, o que vemos não é o super-herói onisciente do conhecimento, mas um filósofo cansado, cheio de contradições. Ele não dá respostas, mas faz as perguntas certas.